Este documentário mergulha na vida e legado de Silvio Santos, um dos maiores ícones da televisão brasileira, que faleceu hoje aos 93 anos. Não perca a chance de conhecer a fundo a história de Silvio Santos, um dos maiores ícones do Brasil. Inscreva-se agora para assistir ao documentário exclusivo e reviva os momentos mais marcantes da carreira deste gênio da televisão. Garanta seu lugar nessa homenagem imperdível. Silvio Santos, nascido Cenoura Bravanel, deixou uma marca indelével na cultura popular do Brasil, sendo amado por milhões e reconhecido como o pioneiro que transformou a forma como o entretenimento era feito no país. A infância e os primeiros passos. Uma jornada pela infância humilde de Cenoura Bravanel, filho de imigrantes judeus. Como ele começou sua carreira como camelô nas ruas do Rio de Janeiro, desenvolvendo habilidades que mais tarde definiriam sua carreira na televisão. A ascensão no rádio. Como Silvio Santos se destacou no rádio, conquistando ouvintes com seu carisma e voz marcante. O início de seu envolvimento com a mídia e os primeiros programas que apresentou. A revolução na televisão. O nascimento do programa Silvio Santos e sua influência na televisão brasileira. Como ele criou um estilo único de apresentar, combinando entretenimento, prêmios e interação com o público, tornando-se um fenômeno de audiência. O empresário visionário. A criação do Sistema Brasileiro de Televisão, SBT, e a construção de um império midiático. A filosofia empresarial de Silvio Santos e sua capacidade de adaptar-se às mudanças no cenário televisivo. O carisma e o relacionamento com o público. Histórias e depoimentos de fãs e ex-funcionários que ilustram a relação única que Silvio tinha com seu público. Como ele se tornou um símbolo de perseverança e empatia. O empresário e apresentador Silvio Santos morreu aos 93 anos neste sábado, 17. A informação foi confirmada pelo SBT nas redes sociais. Silvio estava internado em um hospital particular na capital desde o início do mês. O apresentador foi um dos maiores nomes da televisão brasileira, em especial à frente do programa Silvio Santos, que comandava desde 1963, e do Sistema Brasileiro de Televisão, o SBT, que entrou no ar em 1981. Cenoura Bravanel, mais conhecido como Silvio Santos, nasceu na Lapa, no Rio de Janeiro, no dia 12 de dezembro de 1930. Aos 16 anos, ele foi trabalhar vendendo capas de plástico para títulos de eleitor no período das eleições. Filho primogênito dos imigrantes Alberto e Rebeca, o camelô criou brincadeiras com moedas e baralho, e foi assim que, ainda adolescente, descobriu o talento para os negócios e a comunicação. O primeiro emprego como locutor numa rádio veio depois de um concurso para locutores. Na década de 50, o apresentador assinou seu primeiro contrato como locutor da Rádio Nacional, em São Paulo. A estreia na televisão aconteceu no início dos anos 60, na TV Paulista. Vamos Brincar de Forca foi seu primeiro programa. Silvio comprou 2 horas da programação para promover seu empreendimento, o Baú da Felicidade. Era o primeiro passo para criar o programa Silvio Santos, que em pouco tempo se tornou um dos mais famosos do Brasil. O programa continuou no ar mesmo após a venda da TV Paulista, que se tornou a TV Globo São Paulo em 65. Vamos ver, é mais ou é menos? É mais! Em 1976, Silvio inaugurava a sua própria emissora, o canal Estúdio Silvio Santos, a TVS. Já em 81, ele ganhou a concessão de 4 canais que juntos formariam o Sistema Brasileiro de Televisão, o SBT. Em 1989, o apresentador se candidatou à presidência da República. Mas faltando uma semana para a eleição, a Justiça Eleitoral cassou a candidatura de Silvio Santos porque o partido dele, o extinto PMB, Partido Municipalista Brasileiro, não tinha feito convenções como manda a lei. Pai de 6 meninas, Silvio Santos teve 4 filhas com sua atual esposa, Iris Abravanel, e 2 com a primeira esposa, Cidinha, que morreu de câncer em 1977. A maioria das herdeiras trabalha com o pai no SBT. Silvio foi homenageado no Carnaval de 2001 pela Escola de Samba Tradição, do Rio de Janeiro. O enredo Sorriso do Patrão tomou conta da Sapucaí naquele ano.
Um dos fatos que marcou a vida de Silvio aconteceu em agosto de 2001, quando a sua filha Patrícia Bravanel foi sequestrada na porta da própria casa, no Jardim Morumbi, em São Paulo. 2 dias depois, um dos sequestradores, fugindo da polícia, entrou na casa de Silvio Santos e fez o apresentador refém. A cobertura ao vivo do episódio parou o Brasil. Silvio ajudou a negociação com a polícia e, depois de 7 horas sob a mira de uma arma, tudo acabou bem com a rendição do bandido. Nos últimos anos, Silvio Santos se envolveu em polêmicas e o comportamento dele foi alvo de críticas nas redes sociais. Ao longo de sua carreira, Silvio se afastou da TV poucas vezes por conta de problemas de saúde. No início de 1998, o apresentador foi diagnosticado com um tumor na garganta e enfrentou o risco de perder a voz. Em 2013, fez um tratamento para combater um câncer na próstata. Mais recentemente, durante a pandemia do coronavírus, ele precisou se afastar e, depois de tomar 2 vacinas, voltou às telas em julho de 2021. Semanas depois, Silvio teve Covid, foi internado, se recuperou, voltou a gravar, mas não no ritmo de antes. Depois de 6 décadas quase ininterruptas no ar, a filha Patrícia foi quem passou a comandar o programa Silvio Santos. Em 18 de julho de 2024, o comunicador foi internado no Hospital Albert Einstein, na capital paulista, para se recuperar de H1N1. Teve alta 2 dias depois. Em 1º de agosto do mesmo ano, voltou a ser hospitalizado, segundo a assessoria de imprensa da emissora, para passar por exames de imagem. Silvio Santos nasceu com o nome de batismo Cenoura Bravanel, em 12 de dezembro de 1930, no bairro da Lapa, no Rio de Janeiro. Seus pais, Alberto e Rebeca, eram imigrantes de origem judia, e ele foi o mais velho de 5 irmãos. Ele assumiu em 1958 a empresa Baú da Felicidade, que era antes de Manuel de Nóbrega. No ano seguinte, passou a fazer shows em circos para vender os carnês da empresa. No mesmo ano, no dia 7 de fevereiro, ele estreou seu primeiro programa televisivo, o O Hit Parade, na TV Paulista. Em 1962, passou a ser apresentador do O Vamos Brincar de Forca, na TV Paulista, Canal 5, que no ano seguinte foi comprado pela TV Globo. O telefone dele hoje, claro, não atende já há muito tempo, mas ele era uma pessoa muito simples, a gente conversava, enfim. Então, uma das coisas que aconteceu um dia, que eu brinquei, e aí eu acabei ligando para ele para falar de um outro assunto, ele me atendeu, eu tinha um telefone direto, ele fica na casa dele, parece no escritório e tal, e aí ele começou a me dizer, olha, que bom que você ligou, porque eu vou te contar umas coisinhas, e falar umas coisinhas para me ajudar, faz isso, faz aquilo, tal, não sei o quê. Então, para você ter uma ideia, há mais de 5 anos, que ele falou assim, um dia você tem que deixar o cabelo branco, tem que deixar a barba branca. E eu repito, né? Você é uma pessoa, um moleque no bom sentido, e é velhinho, né? Então, sabe, era isso que ele fazia. Então, o Silvio é uma pessoa extremamente simples, repito para vocês, com todo mundo. E, enfim, tem até uma cena que eu repito aqui, se vocês quiserem entrar, entra no site aí, Otávio Mesquita Silvio Santos, ou Silvio Santos Otávio Mesquita, eu invadindo, e tem essa cena, quando eu invadi lá o programa dele, e aí ele falou brincando assim, mas como é que você invadiu aqui? Eu falei, Silvio, vem aqui gravar, eu vou te mandar embora. Eu fiquei chorando, eu falei assim, brincadeira. Então, esse é o humor do Silvio, né? Ele gostava de fazer umas pegadinhas. O Silvio sempre teve bom humor. E sempre lá no Jace, ele dava umas dicas para mim, e ficava sentado, fazendo assim. Então, olha, gente, eu tô aqui, eu quando acordei aqui no Einstein, eu soube, eu fiquei, acho que 1 hora, emocionado, chorei, mandei um beijo para ele, e agora eu pergunto, por que eu estou aqui dentro, ao lado dele, quando ele me levou para cima? Então, se eu estou onde eu estou, repito, devo ao Silvio. Otávio, muito obrigado. Aqui é o Otávio Mesquita, apresentador. Gentilmente nos atendeu aqui em frente ao Hospital Albert Einstein. Em seguida, começou a ser exibido o seu programa Silvio Santos, na TV Globo. Em 1965, ele passou a ser apresentador também na TV Tupi. Os programas tiveram vários nomes, o Festa dos Sinos, Sua Majestade, do Ibope, Cidade contra Cidade e o Silvio Santos Diferente. Em 1975 ele venceu a concorrência para adquirir o Canal 11, do Rio de Janeiro, e no ano seguinte, inaugurou a TVS. Em 1976, ele saiu da TV Globo. Seu programa passou a ser transmitido nas TVs Tupi e TVS do Rio.
Silvio ganhou outras concessões, e em 1981, entrou no ar o SBT, uma das várias empresas do seu grupo, onde o programa Silvio Santos viraria a principal atração, com quadros inesquecíveis como O Domingo no Parque, Qual é a Música, Show de Calouros ou O Porta da Esperança. A capacidade de segurar o público no programa de variedades que chegou a durar mais de 10 horas, o domínio da plateia e da audiência com bordões como o Vem pra cá ou o Quem Quer Dinheiro, atestavam o carisma do apresentador. Silvio também fez sucesso cantando marchinhas de carnaval, como O Coração Corintiano ou A Pipa do Vovô, registradas em álbuns entre os anos 70 e 90. Em 1989, Silvio Santos anunciou que seria candidato a presidente do Brasil 2 semanas antes do primeiro turno da eleição, mas a candidatura foi indeferida pelo TSE uma semana depois. Em fevereiro de 2001, Silvio Santos foi homenageado no Carnaval do Rio pela Escola de Samba Tradição. Em agosto do mesmo ano, sua filha Patrícia foi sequestrada por 7 dias. Depois que ela foi solta, o sequestrador invadiu a casa de Silvio em São Paulo e o fez como refém por 7 horas. O governador de SP na época, Geraldo Alckmin, foi até o local, conversou com o sequestrador, e ele se entregou. Em 2010, foi descoberto um rombo bilionário em uma das empresas do grupo Silvio Santos, o Banco Pan-Americano. Mais tarde, em 2018, 7 ex-diretores foram condenados pela fraude. Em 2011, Silvio Santos vendeu o Pan-Americano para o BTG Pactual. Em dezembro de 2020, Silvio Santos comemorou 90 anos sem celebrações públicas, isolado por conta da pandemia, ao lado das filhas. No dia 1º de agosto de 2021, já vacinado com 2 doses, Silvio voltou a apresentar seu programa pela primeira vez desde 2019. Semanas depois deste retorno, ele contraiu Covid-19 e foi internado. Ele se recuperou e voltou a gravar o seu programa, mas não no ritmo de antes. Ao som da música de abertura, Silvio Santos vem aí, ele entrou alegre e dizendo para tudo, já estou aqui. Já cheguei. Foi a primeira brincadeira de muitas para divertir o público no seu último programa. Silvio Santos deixa a viúva Iris Abravanel, com quem era casado desde 1978 e teve as filhas Daniela Patrícia, Rebeca e Renata. Também deixa as filhas Cíntia e Silvia, do primeiro casamento, com Cidinha, que morreu em 1977. Estudou contabilidade e, no tempo livre, trabalhava como camelô nas ruas do Rio de Janeiro, vendendo canetas e capas de plástico para títulos de eleitor nas eleições de 1946. Na mesma época, começou a fazer pequenos trabalhos de locução de rádio. Aos 18 anos, em 1948, serviu o exército na escola de paraquedistas. Aos domingos, trabalhava para uma rádio no Rio. Após sair do exército, continuou como locutor, entre outros trabalhos, como a venda de anúncios em caixa de som na barca Rio-Niterói. Em 1954, Silvio assinou o primeiro contrato fixo como locutor, na Rádio Nacional de São Paulo. Depois, foi chamado pelo empresário Manuel de Nóbrega para ser animador de seu programa na Rádio Nacional. O legado e as inovações. As inovações trazidas por Silvio Santos para a televisão, como os programas de auditório, os formatos de game shows e a popularização de novelas no SBT. O impacto duradouro de suas contribuições para a cultura brasileira. Os últimos anos. Uma reflexão sobre os últimos anos de Silvio Santos na televisão, incluindo sua semi-aposentadoria e aparições esporádicas. Como ele permaneceu relevante até o fim de sua vida. Hoje o céu está alegre com a chegada do nosso amado Silvio Santos. Ele viveu 93 anos para levar felicidade e amor a todos os brasileiros. A família é muito grata ao Brasil pelos mais de 65 anos de convivência com muita alegria. Para nós, o Cenoura Abravanel é ainda mais especial e somos muito felizes pelo presente que Deus nos deu e por todos os momentos maravilhosos que tivemos juntos. Aquele sorriso largo e voz tão familiar será para sempre lembrada com muita gratidão. Descanse em paz que você sempre será eterno em nossos corações. A despedida de um ícone. O impacto da morte de Silvio Santos e as homenagens que surgiram em todo o país. Entrevistas com figuras importantes da televisão e do entretenimento, que compartilham memórias e refletem sobre o legado que ele deixou.
O documentário termina com uma montagem das cenas mais emblemáticas da carreira de Silvio Santos, acompanhada por uma narração que destaca sua importância não apenas como apresentador, mas como um ícone cultural cuja influência será sentida por gerações.